Meus queridos, o título dessa mensagem é Simples Assim. Exatamente, simples assim. A questão de 2 semanas atrás, Deus vinha me mostrando essa palavra, trazendo ao meu coração. E qual foi a minha surpresa quando, ao ouvir o culto de sábado dos jovens, o pastor Lucas Rinaldi trouxe uma mensagem com o título Extraordinariamente Simples. Aí o que eu entendi? O Espírito é o mesmo. Deus quer falar sobre simplicidade ao povo de Deus. Ele quer trazer às pessoas a mensagem de que o Evangelho é simples. Não tem nada rebuscado, nada absurdamente complicado. Ele é simples. E em cima desse título, eu vou ler com vocês, abram suas Bíblias, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, que fala, Paulo falando aos coríntios, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, o Evangelho é simples, mas vocês estão vendo aqui, a serpente enganou Eva e continua enganando as pessoas no dia de hoje. A serpente, que aqui é o diabo, continua enganando. Então, que não nos apartemos da simplicidade que há em Cristo. Continuando. O Evangelho significa boas novas. Novas significam notícias. Então, boas notícias. E o Evangelho, ele é simples, claro e objetivo. O homem se afastou de Deus através do pecado da desobediência. Deus tratou de traçar um plano que era Jesus vindo resgatar esse homem para Deus. Então, essa é a boa nova. Você estava perdido, mas Deus não queria te perder. Então ele deu o filho dele para se sacrificar e te trazer de volta para os braços do Pai. É isso. É simples, é claro. E o objetivo é te resgatar. Então, esse evangelho simples, ele não deve ser complicado. As pessoas não devem transformá-lo em algo assim, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que dificultar. Senão vai cair igual Jesus criticou tanto os fariseus. Vocês fecham o caminho, fecham as portas para as pessoas virem até Deus, irem até Deus. Então são cegos guiando cegos. Então não vamos complicar o Evangelho, ele é simples. E essa simplicidade é para que todos tenham acesso a essa boa nova, essa notícia. Tanto culto quanto inculto, tanto rico quanto pobre, todas as variedades de cores das peles das pessoas, as diversidades do ser humano. As pessoas são diferentes, mas a mensagem é única e acessível. Não podemos complicar. E eu trouxe, outra coisa. Simplicidade é diferente de superficialidade. A mensagem é simples, mas ela é extremamente profunda. Ela não é superficial. Ela trata
da razão da sua vida, de toda a humanidade, de salvação. Então isso não é superficial. É simples, mas não superficial. E eu trouxe aqui um exemplo do livro de Juízes. Lá no livro de Juízes, Deus deu uma ordem muito simples. Quando o povo entrasse na terra de Canaã, que era a terra prometida, que Deus tinha prometido ao povo quando tirou eles do Egito, e eles, por desobediência, por murmuração, por falta de fé, ficaram 40 anos peregrinando no deserto, e agora eles tinham entrado na terra prometida, comandados por Josué. E uma simples ordem: quando vocês entrarem lá, expulsem os moradores daquela terra. Deus já havia dado um julgamento para aqueles povos. Eram povos muito cruéis, que Deus não queria mais ali. Aquela terra era para o povo, era presente para o povo de Deus. Uma simples ordem, e o povo desobedeceu. Simples assim. E além deles não expulsarem os povos de lá, eles ainda se contaminaram com as suas idolatrias. Eles que deveriam limpar a terra, eles deixaram aqueles povos horríveis e ainda não levaram a mensagem do Deus verdadeiro. Eles deixaram de lado o Deus que havia libertado eles da escravidão e começaram a se envolver, a se contaminar, a andar junto daquele povo e começaram a fazer a ter os maus hábitos deles. Vamos ler lá em Juízes, capítulo 2, nos versículos 12 e 14. E deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes, daqueles povos, que havia ao redor deles. E encurvaram-se a eles, a esses deuses, falsos deuses, deuses com D minúsculo, e provocaram ao Senhor a ira, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e estes os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Tudo por causa da desobediência de uma simples ordem: expulsem os povos desta terra. Porém, quando o povo se arrependia, Deus levantava um juiz para libertar esse povo da opressão dos seus inimigos. Mas o que acontecia? Deus levantava um juiz. Quando esse juiz morria, passado um tempinho, lá vinham eles novamente a se contaminar com aquele povo, a fazer tudo que aquele povo fazia de errado. E aí, novamente, eles eram escravizados e atormentados, né? O que aconteceu no livro de Juízes? O tempo inteiro o povo se arrepender, jogar fora seus ídolos, se santificar, iam para a batalha, venciam o inimigo, período de paz. Mas quando esse juiz morria, novamente faziam tudo errado. Então, do livro de Juízes, nós tiramos isso aqui: arrependimento e busca de Deus, bens igual a bênção e libertação. Pecado e idolatria igual punição
e escravidão debaixo dos seus inimigos. Vou tirar aqui no livro de Juízes alguns exemplos desses juízes. Otoniel foi o primeiro deles, que lutou contra os sírios. Vamos ler lá em Juízes 3, do versículo 9 ao 10. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, clamor. E o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. A Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele, irmão caçula de Caleb. Caleb foi um dos espias que olharam, um dos dois que olharam a terra e falaram para Moisés, não, ela é boa, tem bons frutos, Deus vai à nossa frente, nós vamos conquistar. E os outros 10, não, tem gigante, não vamos, amedrontou o povo. Por causa dos 10 espias que ficaram 40 anos peregrinando no deserto. E aqui está Otniel, irmão caçula de Caleb, levantado como juiz. E veio sobre ele o Espírito do Senhor. Espírito, com letra maiúscula, E maiúsculo. Espírito do Senhor. E julgou a Israel e saiu à peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria. E a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Vejam bem que Otniel, aqui fala, a respeito dele, fala que veio sobre ele o Espírito do Senhor. Então ele não foi na sua força, ele não foi na sua sabedoria, no seu braço. Ele é fortão, que guerreirão. Não. Ele foi levantado e recebeu o Espírito do Senhor. Foi com esse Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, que ele teve poder para guerrear, para ter inteligência, estratégia. Veja aqui o segredo. E depois dele, porque esses juízes, eles morriam, envelheciam e morriam. Aí, ao longo do livro de Juízes, você vai ver Eude, que lutou contra os moabitas, Débora e Baraque, que guerrearam contra os cananeus, Gideão, que foi levantado como juiz e lutou contra os midianitas, Jefté lutou contra os efraimitas e os gileaditas, Sansão contra os filisteus. Então vários juízes foram sendo levantados para libertar o povo, que cada vez que pecava, como punição, Deus levantava inimigos para escravizar e atormentar o povo de Deus. Então a mensagem do livro de Juízes é essa, simples e clara. Arrependimento leva a perdão e libertação. Desobediência com pecado, né? Leva a punição e escravidão. A mensagem é clara. Quando se chega a Deus, você tem bênção. Se afasta de Deus, tem punição. Agora, falando em simplicidade, vamos pensar nas vestimentas do povo judeu, do povo hebreu, e no modo de vida deles. Era bem simples se comparado aos povos ao redor deles. Vamos citar, por exemplo, os egípcios. Os egípcios tinham aquelas roupas suntuosas. Era top da época, né? Devia ser assim, que fashion. E eles tinham muitos adereços, perucas, joias. E a religiosidade deles também não era simples. Eles eram politeístas, eles adoravam a vários deuses. Então, vocês viam que a vida dos egípcios não era nada simples. E
O que fazia dos egípcios, qual era a diferença entre os egípcios e os hebreus? Os hebreus, apesar do seu modo simples de viver, da vestimenta simples deles, eles tinham algo muito profundo dentro da formação desse povo. Eles tinham leis e regras vindas diretamente do Deus vivo, do único Deus verdadeiro. E eles eram guiados por essas regras. Então eles tinham um direcionamento do Deus único. E vejam que, e vocês veem bem o poder, a diferença, quando Moisés retira o povo, né, do Egito. Deus usa Moisés para tirar o povo da escravidão. As pragas foram derrubando cada deus que os egípcios adoravam. Então, cada praga que vinha era para desbancar um deus egípcio, provando que aqueles eram falsos deuses. O Deus único e verdadeiro estava desbancando, estava envergonhando cada deus daquele, dos egípcios. E hoje em dia, um exemplo, né, são os indianos. Vocês vejam que eles eram bem semelhantes aos egípcios no sentido de adoração a vários deuses. E o que você vê na Índia é muita pobreza, muita falta de higiene. Você vê que eles adoram um rio e fazem aquelas oferendas nos rios. Aquele rio fica sujo. Eles jogam seus mortos no rio, os mortos se decompondo. Então, doenças, sujeira pelas ruas, sabe? Os animais, ratos pelas casas. Então, aquilo vai trazendo prejuízo para o ser humano. E Deus querendo ser o único na vida deles, mas esses povos adorando vários deuses. Isso não é bom. Vamos ler lá em Romanos, capítulo 3, no versículo 1 a 2. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão, que era uma marca que Deus estabeleceu com o povo, com Abraão, seria a marca do povo judeu, a circuncisão? Muita. A vantagem é muita. Em toda a maneira. Porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Aqui Paulo está explicando para os romanos aquilo que nós falamos agora. A diferença do povo judeu era a lei que foi dada como regra de vida. Era uma vida simples, mas profunda. Lá em Atos 17, do versículo 22 a 31, é um texto muito longo, fala de Paulo lá no Areópago, falando para aquele povo da cidade de Corinto, que eles adoravam vários deuses, era um panteão cheio de ídolos. E tinha um altar ali vazio, e ali estava escrito ao Deus desconhecido. Porque eles eram tão, assim, preocupados em adorar a todos os deuses, que eles tinham medo de esquecer alguém. Aí deixaram um altar assim para, se a gente esqueceu alguém, tá aqui, ó. Esse aqui é reservado para todos que a gente esqueceu. Mas Paulo fala, é desse aqui que eu venho lhes falar. Do Deus desconhecido, Criador dos céus e da terra, que formou o fôlego de vida. E ele vai descrevendo Deus e seu Filho Jesus. Então, Paulo foi mostrar para aquele povo que aquele monte de estátuas não era nada se comparado ao único Deus. Simples assim, um único.
Para que ficar adorando fulano, beltrano, cicrano, tantas invenções, tantas coisas, se você poderia adorar ao único Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas? Então, ainda hoje as pessoas buscam essas coisas, entre aspas, para acrescentar à sua fé. Eles ficam criando invenções, criando moda, adorando pedras, adorando montanhas, adorando animais, buscam novidades, né? E vão ficando cada vez mais afastados da simplicidade do Evangelho. Agora, vamos falar sobre os profetas. Os profetas, eles eram levantados para chamar o povo ao arrependimento e à aproximação de Deus. Mensagem simples. Arrependam-se e busquem a Deus. É isso. É isso. Para que complicar? Vejam lá em Jeremias 23, no versículo 28, na sua parte A. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Então o profeta, ele tinha que falar a palavra de Deus com verdade. Não tinha que inventar coisas. Não tinha que acrescentar nada. O que Deus falasse era isso que deveria ser transmitido. Nem mais, nem menos. Simplesmente a verdade que Deus havia dado ao profeta. Simples assim. Mas como identificar se uma profecia é falsa ou é verdadeira? Vamos ler lá em Deuteronômio 18, versículo 22. Quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Se o profeta chegou, te deu uma profecia e ela não se cumpriu, não fica. Ai, mas ele falou, ele disse que era em nome do Senhor. Pode falar que foi em nome do Senhor, mas a confirmação dessa palavra é o cumprimento dela. Simples assim. Se cumprir, é verdadeira. Se não se cumprir, é falsa. Com soberba falou esse profeta. Então, vamos lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Eles são tão sagazes, tão sutis, que vão tentar enganar até os escolhidos de Deus, aqueles que se aproximaram de Deus através de Jesus, que têm o Espírito Santo controlando. Eles vão tentar enganar, se possível, até os escolhidos. Precisamos estar sempre ouvindo a voz de Deus, sempre deixando o Espírito Santo e revelando a veracidade da palavra. E é simples. Se cumpriu, verdadeira. Não se cumpriu, falsa. E leia a palavra de Deus, vá conhecendo o que Deus revelou ao mundo, para você conseguir diferenciar o falso do verdadeiro.
Vamos lá no livro de Jeremias, capítulo 35, no versículo 15. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. E assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinastes o vosso ouvido, e nem me obedecestes a mim. Olha aqui. Lá no livro de Jeremias, Deus fala através da boca desse profeta, verdadeiro profeta, que tinha enviado servos. Outros profetas antes de Jeremias já haviam sido enviados, madrugando, enviando e dizendo: saiam desse caminho de erro, façam boas coisas, não sigam a deuses falsos. E assim vocês vão ficar na sua terra. Nessa terra que eu dei para vocês, que eu dei para os pais de vocês. Só que aqui no final desse versículo fala, né? Mas vocês não ouviram e nem me obedeceram. Lá no livro de Jeremias, fala de como o povo foi levado cativo para a Babilônia. A terra que foi dada para eles, eles não obedeceram aquele simples mandamento. Quando vocês entrarem na terra, expulsem esses povos. Eu não quero mais esse povo aí dentro. Eu estou dando a terra para vocês. Eu quero me manifestar no mundo através de vocês. E nesta terra, estou dando. Expulsem e dominem e fiquem morando nela. Mas eles não fizeram. E aqui nesse período do profeta Jeremias, profeta avisando, Ananias foi levantado se levantou como um falso profeta. Jeremias falando: olha, se vocês não se arrependerem, vocês vão ser tirados dessa terra, vocês vão ser levados cativos para a Babilônia. Aí Ananias falava: não, nós venceremos, nós seremos vitoriosos contra os nossos inimigos. Uma falsa profecia. Com soberba falou esse profeta. E aí o que aconteceu? Aqui nesse livro de Jeremias fica bem claro qual era a profecia verdadeira e qual a falsa. Jeremias, verdadeiro, a profecia dele se cumpriu. Como o povo não se arrependeu, foi levado como prisioneiro para a Babilônia. Mas aquele falso profeta Ananias, não se cumpriu a profecia dele e ainda morreu. E a morte dele foi profetizada pelo profeta Jeremias. Então, está bem claro aqui nesse livro. Se cumpriu, verdadeiro. Não se cumpriu, falsa profecia. Agora vamos falar sobre casamento. Deus mandou se casar com uma só mulher. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, que esteja como diante dele. Uma ajudadora, uma companheira, uma pessoa que estivesse junto dele, apoiando. Mas far-lhe-ei uma. Deus fez uma. Não fez várias. Não fez duas. Foi uma. Era o suficiente para ser companheira dele. Uma mulher já é muita coisa. Se você for ver uma mulher só, você tem uma pessoa que vai mudando com o tempo. Então, a cada período do seu casamento, você homem,
Você vai conhecendo essa mulher. Ela vai se transformando. E é muito trabalho. Você vai conhecer a namorada, a esposa, a mãe, depois a mulher madura. Você vai conhecer a mulher na menopausa, pós-menopausa. Então, tem muito, é um mundo de conhecimento para ser descoberto, para ser como uma mina, para você ir descobrindo os tesouros na vida dessa mulher. É muito trabalho. Se você tiver um casamento como Deus deseja, conhecendo a pessoa que você escolheu. Foi você que escolheu essa mulher. Então ela é uma mina preciosa para você ir descobrindo. Ela vai se revelando e ela vai mudando. Quanto mais profundo você entra na mina, mais tesouros você vai encontrando, mais coisas você vai ter que ir cavando. Então é muito trabalho. E a mulher é a mesma coisa. Ela vai descobrindo neste homem uma pessoa diferente a cada fase da vida. É uma coisa tremenda, é um mistério o casamento. É maravilhoso. Mas o homem deu uma mulher. Só que vamos ler lá em Gênesis 4, versículo 19, o que aconteceu. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. Lameque não se contentou com uma, pegou 2 mulheres. Então, vocês vejam bem que no primeiro caso, foi Deus quem deu. Mas no caso de Lameque, foi ele quem tomou para si. Ele não perguntou para Deus, não pediu para Deus uma esposa. Ele foi pela cabeça dele, pela vontade dele, e pegou 2. Ah, não, eu sou diferentão, eu vou querer 2. Hoje em dia temos homens que querem mais, né? E vejam o que aconteceu. Em Gênesis 4, 23 a 24, continuando falando de Lameque, e disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá: ouvi minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um mancebo por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Aqui